Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação e introduzir o conceito de máximos e mínimos de uma função e também o conceito de ponto crítico. Primeiramente vamos entender como é que a gente faz o estudo da monotonicidade de uma função, que nada mais é do que o crescimento da função. Vamos supor que a gente tem uma função definida em um intervalo i. E lembrar que f de x menos f de c sobre x menos c é a função quociente de Newton, que a gente utilizou bastante ao definir derivada. Então a gente vai dizer que a função ela é crescente quando esse q de x for maior que zero, decrescente quando esse q de x for menor que zero, não crescente quando esse q de x for maior ou igual a zero, o que significa aqui que a função está crescendo e em algum momento da função ela é constante, pelo menos por 2 pontos. E o mesmo define a função não crescente, que ela é uma função que está decrescendo e em algum momento a função ela é constante, pelo menos 2 pontos. Com isso, com o crescimento da função, em algum momento a função vai ter um valor máximo ou um valor mínimo, já que ela está definindo um intervalo. Certo? Então vamos definir o que seria o valor máximo local de uma função. Então, dado um ponto C pertencente ao interior do domínio, a gente vai dizer que o par ordenado CF de C é máximo local da função quando, pegando um intervalo muito pequeno no domínio, centrado nesse ponto C, a gente vai, qualquer que seja a imagem de x, ela não vai ser superior à imagem da função no ponto C. Da mesma forma, define-se mínimo local. Pega-se um C pertencente a um ponto interior do domínio. O par ordenado CF de C vai ser dito mínimo local quando, em um intervalo muito pequeno do domínio, centrado no ponto C, qualquer valor que eu pegue da função não vai ser menor que a imagem da função nesse ponto C. Para entender melhor, vamos ver esse gráfico aqui. Ó. Eu tenho o ponto C e observa que o valor máximo é esse aqui, desta função. Então, para entender o crescimento, lembra que o q de x, para se tornar a derivada, basta calcular o limite de q de x. Então, o f de linha maior que zero, a função é crescente. O f' menor que zero, a função é decrescente. Certo? O máximo é que qualquer valor que eu pegue da função aqui do lado esquerdo e do lado direito de C não vai ser maior que o f de C. Só que só tem um detalhe, fazendo o estudo da reta tangente, esta reta tangente vai estar paralela ao eixo x. Logo, o coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto C, vai ser zero. Com isso, Fermat enunciou o seguinte teorema, que dado uma função definida ao intervalo, derivável neste intervalo, né? Se a função tiver máximo e mínimo local em um ponto C interior ao domínio, a derivada dessa função vai ser zero, certo? Vamos ver um exemplo para mostrar que Fermat estava quase certo com relação a este teorema. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho x ao cubo, calculo a derivada e calculo o f' de zero, que vai dar zero. Ou seja, a derivada da função é zero no ponto zero. Nosso c é zero, certo? Só que quando a gente faz o gráfico, o que a gente nota? Que a função não tem nem mínimo nem máximo. Por quê? Porque se eu for pegar no intervalo de menos 1 a 1, este ponto zero ele vai ser o máximo e o mínimo da função para intervalos diferentes. Como assim? Se eu pegar o intervalo de menos 1 a 0, o zero é o máximo. Se eu pegar o intervalo de 0 a 1, o zero é o mínimo da função. Porém, se eu pegar de menos 1 a 1, este ponto ele não é nem máximo
e nem mínimo, mas a derivada da função é zero. Por quê? Porque neste caso a reta tangente é o próprio eixo x. Tá? Um outro exemplo é, para entender melhor o teorema de Fermat, se eu pegar x elevado a 1/3, calcula-se a derivada da função, pega 1/3, passa multiplicando, diminui um dos expoentes, então temos então que a derivada é 1/3 de x elevado a menos 2/3. Observa o seguinte detalhe, que o x está no denominador, então não existe a derivada da função no ponto zero, porque o denominador não pode ser zero, certo? E aqui então temos o gráfico. A função ela vai crescendo, se aproxima de zero, mas não é zero. E aqui ela vai decrescendo, ela se aproxima de zero, mas não vai ser zero, porque não existe o valor da derivada neste ponto zero. Certo? Então, a gente vai escrever o teorema de Fermat de outra forma. Vamos chamar ele de número crítico, que é acrescentar essas duas condições. C vai ser o número crítico quando a sua derivada é zero ou quando a derivada não existe. Vamos ver um exemplo para entender melhor isso. Então, a gente tem f de x, esta função, né? X elevado a 3/5 vezes 4 menos x. Observe que a função f é o produto de duas funções. Então, vamos chamar x elevado a 3/5 de 1 e 4 menos x de v. Calculando a derivada do produto, né? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, a gente vai ter a seguinte expressão, que no caso de u é diminuir um dos expoentes, passa o 3/5 multiplicando. E a derivada de v vai ser exatamente menos 1, porque o 4 vai ser 0, menos x menos 1. Aqui a gente repetiu menos 4 e aqui a gente repetiu o x elevado a 3/5. Desenvolvendo esse expoente, vamos ter então que x tem o expoente menos 2/5. Desenvolvendo de novamente, passando para o denominador, porque o expoente é negativo, então a gente vai ter a expressão 5x elevado a 2/5, porque o x elevado a menos 2/5 desceu para cá com c. Desenvolvendo esta expressão, a gente vai ter então o numerador menos 5x mais 3, 4 menos x, que nada mais é do que passa esse cara multiplicando este, que vai dar o menos 5x, certo? E aí este termo fica sendo o denominador de todo o numerador. Desenvolvendo o numerador, a gente vai ter então 12 menos 8x sobre 5 elevado a x sobre 2/5. Para achar o ponto crítico, calcula a derivada e iguala a zero. Assim a gente vai ter que 12 menos 8x é igual a zero, ou seja, um ponto crítico é 3 sobre 2. Observa o seguinte detalhe, que a derivada no ponto zero não existe, porque o x está no denominador, certo? Então, um outro ponto crítico é x igual a zero. Assim, os números críticos desta função é 0 e 3 sobre 2. Fica mais fácil visualizar esses números críticos fazendo o gráfico da função. Observe que a função ela tem o seu ponto crítico aqui, que neste caso 1,5 é o ponto de máximo, né? E aqui a gente vai ter que a função não existe a derivada dela aqui em zero, certo?
Então, dos pontos críticos, um é candidato a máximo ou mínimo da função. Por isso a importância de estudar números críticos ou ponto crítico. Com isso a gente encerra este vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar como a gente acha o máximo e o mínimo da função. Não perca o próximo vídeo.